estávamos agora vendo as imagens de Nicolás Maduro, enfim, sendo muito festejado, né, na sua chegada aqui ao Brasil, ditador da Venezuela, sim, ditador da Venezuela, é isso que ele é. Chegou para participar de encontro com líderes da região, vai ter audiência com Lula. Fazia 8 anos que o assassino Maduro não colocava seus pezinhos aqui no Brasil. Certamente haverá repercussões, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Já está tendo, viu, Megali, muita repercussão, até porque tem um simbolismo aí do retorno de Maduro ao Brasil. Tem que lembrar, Megali, que ele estava impedido, ele não poderia entrar no Brasil, né, ou não podia entrar no Brasil desde 2019, até porque o Brasil considerava formalmente Juan Guaidó como o presidente interino, né? Então desconhecia ele, Maduro, ele não tinha liberação para entrar no Brasil. Isso mudou com a chegada do presidente Lula ao poder, tudo foi restabelecido, inclusive tivemos uma visita anterior do assessor especial Celso Amorim a Caracas para conversar sobre a agenda bilateral e, inclusive, conversar sobre aquela dívida que Venezuela tem com o Brasil. Tem que lembrar que temos aí uma dívida de US$ 1 bilhão, né, de empréstimos, inclusive, do BNDES, né, 80% dessa dívida é de empréstimo do BNDES, então um assunto que se espera que seja discutido aqui no país. Agora, Megali, tem obviamente um simbolismo. Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, estava há 8 anos sem pisar em solo nacional, e ele vem para uma cúpula, na verdade, por um encontro que foi solicitado pelo Lula, pelo presidente, com presidentes da região, né? São 12 representantes de países da região que vão se encontrar aqui em Brasília na terça-feira. Essa agenda está sendo preparada aí há cerca de um mês, né, com muito cuidado, para que voltem a conversar. A avaliação do Itamaraty é a seguinte, que os presidentes pararam de ter um relacionamento mais fluido, né? Não estão conversando sobre temas regionais com tanta frequência como faziam antigamente. Então vão falar sobre temas estratégicos, como combate à violência, à criminalidade em regiões de fronteira, saúde, educação, infraestrutura, né? Também posicionamento da região. Agora, estrategicamente, nesse momento, Megali, assuntos ideológicos, políticas nacionais, né, problemas nos países, vão ser deixados de lado. Aí, o assunto desse encontro na terça-feira, com diversos chefes de nações aqui da região, o assunto vai ser realmente a estratégia conjunta dos países, né, frente a desafios, grandes desafios. A avaliação é que há muito tempo esses presidentes não se reuniam, então era preciso esse encontro, e isso marca a volta de Maduro aqui, que está sendo recebido, né, com todo o protocolo previsto, né, nas viagens de chefes de Estado. Agora, Megali, é uma semana importante também, só para não deixar de falar, porque o governo tem grandes desafios pela frente. O presidente Lula ele tem sido, inclusive, solicitado ali em conversas com líderes partidários, aliados, né, para que se envolva mais com a política local, com a política nacional, né, e consiga de alguma forma, dividir um pouco a agenda com a pauta internacional, né? Chama a atenção, né? O presidente reserva muito espaço na agenda para a política internacional, mas enfrenta grandes desafios. E essa vai ser uma semana difícil para o governo do Congresso Nacional, que tem votações importantes, como, por exemplo, a medida provisória da reestruturação da esplanada, que vai a voto na Câmara dos Deputados. O governo vem enfrentando aí dificuldades em alinhamentos com parlamentares, né? Mas o presidente vai ter esse encontro aí na terça-feira. Então, nesse início de semana, o foco está voltado para essa agenda internacional. E quanto a Cristiano Zanin, como indicado de Lula ao STF, aparentemente é uma questão de quando e não ser, né, Orengo? Tá meio que tudo certo para que a indicação saia a qualquer momento. Eu até estava conversando com um ministro aí no final da semana passada, Megali, perguntando para ele alguma dúvida sobre Zanin. Dele não, já está inclusive preparando o terno. Obviamente foi uma metáfora, né, mas para a indicação do presidente. Então aqui em Brasília é um nome que está consolidado. Agora depende só de uma pessoa, né, do presidente Lula fazer a indicação formal, e ele não tem prazo para isso. Tivemos inclusive uma demora histórica. Eu lembro do governo da presidente Dilma Rousseff na indicação de Edson Fachin, quando veio até críticas de ministros do Supremo, que os processos estavam se avolumando, mas esse é um problema da legislação, não prevê prazo dessa indicação, então muitas vezes demora, o presidente faz cálculos políticos, né? Mas é uma indicação que está se consolidando aí, um nome que está se consolidando, basta o presidente indicar, e tem só aquela formalidade, Megali, que é a sabatina no Senado Federal.
e depois a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. A gente fala formalidade porque desde Floriano Peixoto, todos os nomes indicados pelos presidentes são chancelados, né? Uns com mais votos, outros com menos, né? Mas é uma tradição aqui do Senado fazer a chancela dos nomes indicados pelo presidente, né? Obviamente, confirmando Zanin, a oposição vai ter um argumento lá para fazer críticas, né? E já está fazendo, inclusive, né? Pela proximidade com o presidente, por ser advogado do presidente, mas é um nome que ele conta aqui com uma adesão, inclusive entre oposicionistas que eu já conversei aqui no Senado Federal, né? Que vem como um nome que preenche os requisitos previstos legalmente, mas, obviamente, a gente pode esperar aqui sessões quentes no Congresso Nacional. Você não conversou com o Moro, não, né? Acho que não seria essa a opinião do ex-juiz, agora senador. Ele vai participar da sabatina também? Todos participam, viu, Carla? Sabe que integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, eles têm assento na CCJ, mas os parlamentares eles costumam fazer visitas ali na Comissão de Constituição e Justiça, né, para deixar as perguntas, né? E como é um momento muito importante, geralmente é uma sessão que dura todo dia, e as perguntas são feitas ali pelos parlamentares, né, que fazem questão de registrar no presença e fazer perguntas. O problema é que essas sabatinas, nas últimas que a gente acompanhou aqui, viraram muito mais instrumento de bajulação, né, de jogar confete, do que qualquer outra coisa, né? Deveria ser realmente uma sabatina dura, até para verificar se o indicado tem lá condições para permanecer num cargo que hoje não tem. Tem lá, vitalício, né? Tem só expulsória lá com 75 anos. Então, o que se espera é que nas próximas sabatinas realmente tenha ali um conteúdo mais importante, né? Muitas vezes parlamentares, muitos enrolados no Supremo Tribunal Federal, ficam aproveitando para jogar confete em indicados, né? Mas o nome do Zanin, do advogado Zanin, é um nome que está sendo visto com boa aceitação aqui, né? Na ala majoritária do Senado Federal. Não vai ter dificuldade em ser aprovado assim que se for indicado. E aí tem que jogar confete mesmo, porque o Zanin terá, né, se tiver, uma longa carreira no STF, vai ser o ministro mais jovem, né, Orengo? Estava fazendo uma pesquisa aqui, o Dias Toffoli foi indicado aos 50 anos, e o Zanin tem 47, vai passar um tempão na cadeira do STF, então tem que... Nem vou fazer crítica mais, aquela aqui, porque senão eu vou ficar a minha carreira inteira de jornalista, o ministro do STF falando, essa daí não queria que eu fosse indicado, então, ó, deixa quieto. Já criticamos, isso. O Dias Toffoli eu achei que tivesse entrado mais jovem, é verdade, ele tem 55 hoje, entrou com 50.